trabalho, home office, e as demais teve férias compulsórias, grupo de risco, só 1,3, que aponta aqui na pesquisa. No que elas relataram, eu vou falar elas, na maioria mulheres, no meu local de trabalho ocorre demissões, 90% não, 9% relataram as demissões. Importante frisar que 30 pessoas que correspondem a esses 9% responderam que em seus locais de trabalho houve demissões em decorrência do período da pandemia. Não é possível saber quantas demissões ocorreram, porém, normalmente, as mesmas acontecem em locais em que as relações de contrato de trabalho são precarizadas, principalmente naqueles em que os serviços são terceirizados. Outro aspecto que merece destaque para reflexão é que se trata de trabalhadoras e trabalhadores de uma política pública declarada essencial nesse período de pandemia e que, cotidianamente, já sofre a insuficiência. Então, foi o que a Tati trouxe. A gente já não tinha os equipamentos todos montados naquele período e todos estruturados com as equipes completas e depois continuou com os cortes. Sofreu ou sofre algum tipo de assédio no local? 10% sofreu ou sofre algum tipo de assédio no local. E das denúncias, somente 3 pessoas já relataram que conseguiram fazer a denúncia e que recorreram aos conselhos de classe, que nesse caso aqui foi o Conselho Regional de Serviço Social, o CRES. Já desenvolveu algum problema de saúde decorrente do trabalho na política de assistência? Este aqui eu vou querer ler rapidinho, porque foi uma questão aberta e eles puderam relatar. E se eu, vocês e nossos pares estão com todos esses sintomas, a gente precisa de falar de saúde do trabalhador, sim, né? Então, foram citadas as seguintes doenças: insônia, irritação, nervosismo, depressão, hipertensão, sentimento de menosprezo, desrespeito, desvalorização, desequilíbrios de disfunções orgânicas e psicológicas, a crise de transtorno, a ler, humilhação, apareceu muitos sentimentos mesmo de desvalorização, a questão da fobia, a urticária nervosa, problema emocional, ATM, esgotamento, alergias. Então, apareceu várias doenças, e aqui a gente cita uma pesquisa da FGV, que aponta, né, que entrevistou 602 profissionais de assistência de todos os estados, e eles também apontaram aí, 63% afirmam que não terem sido testados para Covid em nenhum momento, e 78% tiveram impactos negativos na saúde mental. A testagem no SUAS é um grande desafio, a gente precisa conversar sobre isso, faz um ano, né, tem um ano aí de pandemia, e não sei como está hoje na nossa região. No último ano de 2019, participou do curso de capacitação e eventos. Aqui aparece várias vezes o GCAS, né, interessante, a Unesp Franca como referência também, onde 76% diz que sim, teve acesso a algum curso de capacitação e evento. E quem ofertou? Aí aparece a própria instituição, o governo municipal, e ficou um pouco fragmentado, porque cada um escreveu de uma forma, mas a gente precisa somar todas as vezes que o GCAS e a Andrades apareceram. A participação em curso de capacitação de educação permanente foi incentivada? 81% diz que sim, que existe um incentivo aí da continuidade. Só que a gente vê que, acho que essa continuidade, 94% fez presencial. Então, a gente está falando de uma realidade anterior à pandemia. As relações de poder e a condição já no sentido da organização de classe. O que chama atenção? Quando a gente pergunta, você pertence, né, a alguma organização de classe ou categoria profissional? O pessoal aqui, ó, 72% disse não. Lembrando que o nosso abarco lá, a gente conseguiu atingir a maioria de serviço social. Então, 70% das trabalhadoras não participam de nenhuma organização, como está declarado aqui, e 75% das pessoas que responderam essa questão são de nível superior. E esses 70% não consideraram o conselho profissional como órgão representativo da categoria.
Essa, sem dúvida, é um desafio dos movimentos sociais e organizações de classe, havendo a necessidade de investimento no sujeito coletivo e na escuta para a construção de pautas coletivas. Então, na hora de responder o questionário, não se atentaram que pertence, né, a um conselho de classe. Da participação dos conselhos de direito, 51% não participam. E quem você representa? Aí colocaram ali a maioria, como a gente já tinha visto antes, representa o poder público, 60%. 38,4% das trabalhadoras que participaram de conselho de direito, mais de 60% representam o poder público, seguido por 19% de representação de entidades e instituições das entidades, e 16% na representação de trabalhadores. Antes de responder esse questionário, já conhecia o Forte SUS? Então, foi perguntado, conhecia o Forte SUS? 61% já conhecia o Forte SUS, 38% não. Você se considera ou se identifica como trabalhador de SUS? 94% disse sim e os outros não. O desafio aqui posto, né? É que o fórum vem buscando estratégias para conseguir representatividade efetiva nos 23 municípios, e dessa representatividade a gente conseguir não só incluir os trabalhadores de nível superior, mas conversar com os trabalhadores, como eu mencionei antes, que eles também pertencem ao SUAS, que esses espaços também é deles. Pouco mais de 5% assinaram que não se consideram ou identificam como trabalhador do SUAS. Destaca-se, entre outros, 3 motivos: o fato de não ser concursado, de não saber o que a pergunta queria dizer e o que não era pertinente à área de formação. Então, a gente colocou essas hipóteses aqui porque não se identifica, além da questão de se identificar, essas outras questões. Aqui eu queria muita atenção, porque quando o questionário no final tinha as questões abertas, não só de múltipla escolha. Apareceu, então, as questões de facilitadores e potenciais do SUAS. Então, trouxe aí a satisfação com o exercício profissional, o reconhecimento do engajamento e da articulação dos trabalhadores do SUAS na região de Franca. Foi mencionado aí a ADRADS e o GCATS, ações profissionais alinhadas às normas do SUAS. Agora, desafios. Então, aproveitando de falar desses desafios, que eu convido vocês também a participarem do Forte SUAS. Estabelecer um espaço de acolhida, um espaço seguro para discutir esses desafios e pensar em ações que movimentem mudanças. Então, eu vou citar algumas das frases aqui. Elas foram editadas para evitar qualquer transtorno aos trabalhadores. Dificuldade referente à gestão do SUAS, aos recursos humanos e materiais. Gestores do SUAS que não possuem perfil e formação compatível com o estabelecido na NOB SUAS, assédio moral e sexual sofrido pelos trabalhadores, estado omisso, negligente, violador, influência de princípios religiosos, interferência de outros profissionais da equipe nas decisões, não reconhecimento e valorização dos trabalhadores no SUAS, dificuldade de participação em capacitações e supervisões técnicas, as ações da ADRADS e o poder público muitas vezes não abarcaram os profissionais da rede privada, então colocaram várias, a gente tem várias dificuldades, fragilidades aí para pensar. Precarização das relações de trabalho devido aos contratos temporários, instabilidade diante acordos verbais, sobrecarga de trabalho, ausência de investimento nas relações interpessoais, agravamento das dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores no SUAS, ausência de investimento na gestão do trabalho por parte administrativa municipal, quantidade insuficiente de profissionais em todas as áreas, sendo que os mesmos se encontram sobrecarregados e desmotivados. E o que a gente percebeu? Que o questionário, a gente fez esse levantamento quantitativo, a gente tentou alcançar as informações, principalmente dos riscos e acesso às normativas sanitárias, mas que fez um local de escuta, né? A gente conseguiu ali que eles escrevessem e colocassem um pouco, nós colocamos, né? Um pouco dessas angústias e colocar todas as falhas e buracos que a gente se vê tão sozinho, a gente não tá tão sozinho.
É uma rede inteira que sofre algumas pressões e ausências, e a gente pode falar disso juntos. Do trabalho no contexto da pandemia, também foi trago, né, das adaptações de trabalho, a aquisição dos EPIs, como eu tinha dito, da importância dos cuidados de prevenção, da necessidade de orientação constante. Apareceu muito também que as orientações oscilavam, né, mudavam, sem muito preparo, ou mesmo reuniões, chegava informação, chegava um pedido de adequação, aí mudava de novo, então isso apareceu. Pautas de lutas no SUAS. Apareceu sim, né, o piso salarial, que a gente já falou, das assistentes sociais, até porque majoritariamente elas que responderam aqui. Luta por melhores pisos salariais, adequação, formação profissional permanente, conhecer, articular e alinhar mais com a rede de proteção e com o sistema de garantia de direitos. Sugestões e elogios também foram falados, né, parabenizou pelo momento da pesquisa, apareceu também a questão da dificuldade em participar do fórum devido à sobrecarga de trabalho, solicitação das reuniões em dias semanais, de segunda a sexta, muita gente pediu, porque a gente fazia só aos sábados, e agora a gente conseguiu adaptar. Dificuldade em participar do fórum, queria apenas agradecer, foi um momento ali aberto. E, por enquanto, é isso. Muito obrigada, Thaís, pela sua exposição aí, muito clara. Eu tive a impressão assim que você nos apresentou um retrato, né, de julho de 2020, quando a pesquisa foi feita, e a impressão que eu tenho é que essa realidade aí não mudou, não alterou muito, no sentido assim de melhorar as relações e condições de trabalho no SUAS. Vocês estão me ouvindo? Parece que travou aqui para mim. Aqui tá normal, Tati. Tá. Então, assim, eu agradeço muito essa parceria com o Fórum. A gente tem acompanhado a atuação de vocês, uma atuação intensa, né? Proporcionando vários debates e várias atividades de luta aí pelo SUAS. A gente acompanhou a formação do Forte SUAS, né? Pelo nosso colega Marcos, né? Que deu um grande incentivo aí para a formação do Forte SUAS na nossa região. E, assim, é com muito orgulho que a gente vê vocês mantendo o que ele começou, né, e ampliando todo o debate aí que o Marcos deixou para a nossa região. Então, muito obrigada pela pesquisa, muito obrigada pela parceria e por estarmos juntas e juntos aí nessa luta, nessa resistência, né? A gente gostaria de apresentar coisas mais melhores, né? Coisas positivas, né? Resultado de trabalho, né? Mas quando a gente se propõe a voltar o olhar para os trabalhadores, não adianta a gente só falar de trabalho, do que a gente tem feito, e também a gente tem que falar e tem que mostrar aquilo que nos falta, as nossas ausências, o nosso peso, né, o retrato mesmo das relações de trabalho no SUAS. Agora eu vou passar a palavra para o Renato, para o professor Renato, mas antes de falar, eu consegui identificar alguns municípios aqui presentes, né? Igarapava, Cristais Paulista, Franca, São Joaquim da Barra, Morro Agudo, Buritizal, Itirapuã, Restinga, Aramina, Sales Oliveira, Ituverava, Guará, Ipuã, Batatais, Nuporanga, Orlândia, Jeriquara. Eu esqueci de alguém? Eu pedi para o pessoal se apresentar aí no chat, né? A gente não vai passar agora o microfone para vocês, mas o chat vocês podem usar à vontade, com perguntas, com questões, e se apresentando também, né? Dando sugestões, elogios, enquanto a gente fala. Aí Miguelópolis, né, que eu não havia citado, Ribeirão Corrente, então a gente está com quase todos os municípios da região de Franca aqui. Vou passar agora a palavra para o professor Renato de Paula. Ok.
Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Vocês me ouvem? Ok. Bom, pessoal, primeiro, mais uma vez eu quero agradecer o convite de vir aqui dialogar com vocês. Um prazer, uma honra a gente poder ter esse contato ainda que virtual, né? Quando a Tatiana me fez contato comigo e falou desse evento, enfim, perguntou da disponibilidade da gente vir conversar, ela também tinha me dito dessa pesquisa, né? E eu fiquei muito satisfeito de saber que a conversa, ela pode ser, né, a conversa que a gente está tendo aqui hoje, pode ser estruturada a partir de um procedimento, de uma metodologia de produção do conhecimento, né? Ou seja, nós vamos falar da situação dos trabalhadores, nós vamos falar da nossa realidade, colocando aqui como trabalhadores, né, trabalhadores pertencentes à classe trabalhadora de uma forma geral, mas de uma área específica, e apesar de estar na universidade, eu também me considero trabalhador da proteção social e, em especial, da assistência social, né? Então, é muito bacana que essa conversa ela possa ser precedida e sustentada por um método, por um procedimento de buscar conhecer a realidade. E eu vi aí pela apresentação da Thaís toda uma preocupação com a metodologia, uma preocupação com a mensuração dos dados. Isso é fundamental para a gente poder avançar, e nesse momento mais ainda, né? E aí, no momento onde o conhecimento, a ciência e esse tipo de coisa que nós estamos falando aqui está sendo negado, né? Então, é fundamental vocês fazerem esse debate baseado nessas informações da realidade, informações precisas, e não informações que surgem da cabeça de alguém ou da ideia de alguém que quer impor isso como realidade. Então, nesse momento, isso que vocês estão fazendo se torna mais importante e mais essencial do que em qualquer outro momento da história, né? Que é o momento onde a gente está vivendo aí a negação da ciência, a negação da razão, a negação do conhecimento. Então, quero parabenizar vocês por isso e parabenizar também pela abrangência, né? Eu tive acesso àquela primeira apresentação que a Tatiana apresentou, dos dados mais gerais, e agora, vendo aí a Thaís apresentar os dados da pesquisa como um todo, eu fiquei aqui realmente muito impressionado. Eu estou impressionado com essa pesquisa e com a abrangência dela. Olha, eu estou bastante tempo nessa história da assistência social, enfim, não vou dizer quanto tempo aqui para não entregar a minha idade, mas eu não tinha, assim, são poucas as pesquisas que eu vi no decorrer dessa nossa trajetória que conseguiram ter uma abrangência tão grande, né, do ponto de vista de tentar captar realmente o movimento do trabalho e dos trabalhadores do SUAS. Eu acho que é fundamental. E aí eu separei algumas coisas aqui para a gente fazer uma reflexão, mas como eu estou impactado pela pesquisa, eu quero começar falando dela. Não vou direto no que eu preparei aqui para a gente conversar, não. Algumas observações que eu anotei, não de dados específicos da pesquisa, mas de algumas coisas que eu acho que são fundamentais da gente pensar e aí dar uma contribuição aí com o pessoal do fórum, com o pessoal da ADRADS e com cada um de vocês que estão nos seus locais de trabalho. Primeiro, acho que a gente tem que pensar o seguinte: o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país muito grande, enfim, um país gigantesco, e a gente sabe que existe uma diversidade muito grande em cada região. No entanto, a gente tem características em comum, né, que permitem a gente pensar a elaboração da política do ponto de vista nacional, resguardadas as suas especificidades. E o SUAS, ele traz essa possibilidade, né? Eu me lembro que no início da implantação do SUAS, quando a gente tomava medidas de indução para a implantação do SUAS pelo governo federal, as pessoas diziam, né, estamos preocupados com isso que vocês estão fazendo, porque não pode engessar, né? Vocês não podem, via governo federal, colocar uma regra que seja igual para todo mundo no Brasil inteiro e engessar porque tem particularidades, tem especificidades, né? E o SUAS, ele traz exatamente um desenho
assim como o SUS na saúde também, traz um desenho que permite, a partir dessas diretrizes que são gerais no Brasil, mas ele permite o atendimento dessas especificidades regionais, locais, etc. Né? Porque o Brasil é essa diversidade mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu estou vendo aqui a câmera da Tatiana e estou vendo que na sala dela tem um ventilador lá no fundo. Então, eu imagino que deve estar muito calor aí. Né? E aqui em Goiânia, eu estou em Goiânia, e sempre faz calor também, mas por incrível que pareça, hoje amanheceu nublado, está frio e está chovendo. Então, veja como é que esse país, né, é diverso. Né? Nós estamos aqui só para, enfim, para descontrair um pouco com essa coisa da diversidade nossa. Né? Então, o SUAS, ele traz isso, traz a possibilidade dessas especificidades. Agora, para a gente avançar, né, isso era uma fala que eu deveria fazer no final, né, mas já vou fazer logo de cara, para a gente avançar numa agenda de luta dos trabalhadores, numa agenda de luta mesmo contra essa precarização que a pesquisa mostrou, e eu também quero falar um pouco disso, a gente tem que ter muita clareza da natureza dos nossos problemas, da natureza das questões que emperram o avanço do trabalho na política social ou no SUAS de maneira geral. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, a gente tem que identificar, e isso a pesquisa traz, mas a gente sabe disso para além dessa pesquisa, a gente tem que identificar quais são aquelas situações que nos acometem no dia a dia, que têm uma origem estrutural. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou tentar ser mais didático. Né? Nós temos problemas na política, nós temos problemas em um monte de área, mas na política de assistência nós temos questões que nos atravessam, que fazem parte da estrutura da formação sócio-histórica brasileira, da relação de classes que tem no Brasil, da relação da cultura política que tem no Brasil, ou seja, são questões que são estruturais, que a gente só vai mudar se a gente conseguir mudar coisas na estrutura da nossa formação sócio-histórica. Então, ali na pesquisa, por exemplo, não veio de maneira muito direta, mas a gente sabe, por exemplo, isso foi dito aqui, tanto pela Tatiana e pela Thaís, a gente sabe, por exemplo, que tem uma questão estrutural na nossa cultura política que atravessa a assistência social e impede um monte de coisa, que é o primeiro damismo, por exemplo. Né? O primeiro damismo, o clientelismo, né? Essa confusão histórica que se faz da assistência com filantropismo, etc. Tudo isso são características que estão na estrutura da nossa formação social e que vão interferir no trabalho da assistência social. E eu estou chamando a atenção para isso porque, às vezes, se a gente não se atentar para isso, a gente vai fazer um enfrentamento e vai fazer uma luta muito na superficialidade das coisas. Então, a gente fala, vamos enfrentar o primeiro damismo, vamos enfrentar o clientelismo no campo da assistência social, achando que a gente combate isso, por exemplo, só no voto. Não, vamos votar em pessoas ou em candidatos, em políticos que têm uma pauta de defesa da assistência social, acreditando que quando eles tomarem o poder, quando se sentarem na cadeira, não vão se submeter a esse tipo de cultura política. Não é assim, né, que funciona. A gente tem, ao longo da nossa história, experiências que mostram, por exemplo, governos municipais, estaduais, de base progressista, que os gestores maiores colocaram lá suas primeiras damas para cuidar da pasta, em governos progressistas. Não estou nem falando de governos conservadores, em governos progressistas. Então, veja, isso não é uma questão só que a gente resolve com ações que a gente acha que no cotidiano. A gente tem que entender que isso está na estrutura. Isso é uma coisa. A outra dimensão é a gente entender o que é conjuntural, né? O que é do momento, quer dizer, o que muda de acordo com a conjuntura e o que muda de acordo com as correlações de força. Então, nesse sentido, uma coisa que eu fiquei impressionado positivamente na pesquisa é o fato de vocês terem levantado a dimensão
de correlações de força no cotidiano do trabalho, que é uma coisa que normalmente a gente não vê nesse tipo de pesquisa, né? Assim, quais são como é que está se dando a relação entre os níveis de trabalho no SUAS, que pega aí desde os níveis da gestão maior, né, e passa pelas instâncias de gerenciamento, coordenação, até chegar no trabalhador. Vocês levantaram isso um pouco, né, da questão da correlação de forças. Agora, essa correlação de forças que gera tudo aquilo que a pesquisa mostrou também, que a gente já sabe, né, gera problemas dos mais diversos, dentre eles, os mais graves, é o adoecimento, né, e a pesquisa mostrou isso, adoecimento de várias dimensões, né, e isso também me chamou muita atenção, eu fiquei impactado com a transparência que a Thais apresentou, da quantidade de questões, né, que estão levando a gente a adoecer no cotidiano de trabalho. E na medida que ela ia apresentando, eu lembrava daquela música dos Titãs que falava: o pulso ainda pulsa, né? O pessoal está com... Olha o tanto de doenças que são causadas por conta dessas condições precárias de trabalho, mas o pessoal está lá ainda resistindo. Então, o pulso ainda pulsa, né? E nós estamos aí resistindo. Mas essas situações, elas podem ser mudadas, elas podem ser alteradas de acordo com a conjuntura. Então, nós temos questões, eu estou dizendo isso para a gente entender, que a gente tem questões que são estruturais e a gente tem questões que são conjunturais. Isso é importante entender na hora de construir a agenda de luta, porque a gente não vai atacar os pontos diferentes que precisam ser atacados sempre usando a mesma estratégia, né, e sempre tendo o mesmo foco de atuação. Né? Para uma questão que é estrutural, por exemplo, a gente não faz a luta e não muda apenas por nós mesmos. Né? Questões estruturais pressupõem, por exemplo, para enfrentar questões estruturais, pressupõe a nossa aliança enquanto trabalhadores com outras categorias de trabalhadores, com outras áreas do trabalho, para além da área social, para além da assistência, ou seja, os trabalhadores da assistência social têm que se unir a trabalhadores de outras áreas, de outras políticas, de outras áreas produtivas da sociedade, né, para fazer essa luta mais geral, e aí atacar nas coisas que são estruturais. As questões que são conjunturais, essas, de fato, pressupõem uma agenda de luta construída a partir dessa dimensão cotidiana do trabalho, né? A partir dessa realidade cotidiana do trabalho que essa pesquisa, por exemplo, demonstrou, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que se a gente tiver clareza disso, a gente consegue construir uma agenda mais efetiva, uma agenda de maneira mais efetiva mesmo, né? Para avançar naquilo que a gente precisa. Eu acho que essa consideração aí é fundamental. E nesse momento da pandemia, essas questões elas foram todas exponenciadas, né? E se a gente for observar o que a pandemia trouxe, né, para as relações de trabalho, para os processos de trabalho na assistência social, a gente vai ver que a pandemia trouxe muito pouco de novidade. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que boa parte dos problemas que foram levantados aí, né, além do adoecimento, mas também as condições de trabalho, salário, enfim, todas essas questões que foram levantadas aí, a pandemia não foi ela que trouxe essas questões. É isso que eu estou querendo dizer. Mas a pandemia contribuiu para essas questões ficarem mais evidentes, né? A pandemia, por exemplo, o que tem de novidade? O que a gente pode entender de novidade, né, que vem nesse conjunto? É a questão dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs, né, a questão da higiene, da limpeza, da manutenção dos espaços, né, da desinfecção com produtos de limpeza, com álcool em gel, enfim, o isolamento, né, o distanciamento das pessoas,
a maneira como a gente teve que reorganizar o nosso trabalho, justamente para garantir esse distanciamento e essa interação distanciada, né? Então, isso é o que tem de novo. Mas a grande maioria dos fatores, a grande maioria das questões, elas não foram trazidas pela pandemia. Elas são questões que já estavam dadas para os trabalhadores da assistência social já há muito tempo, né? Mesmo antes do SUAS, né? E que com o SUAS a gente não resolve estruturalmente esses problemas, mas, claro, o SUAS ele traz uma novidade na medida em que ele nos traz novas ferramentas para poder fazer esse enfrentamento, né? Inclusive do ponto de vista da regulação, do ponto de vista da garantia dos direitos que nós, trabalhadores e os usuários, têm nessa política. Então, o SUAS traz isso. Mas alguns problemas que são estruturais, algumas questões que são estruturais, elas estão aí desde sempre, né? Então, elas não são decorrentes da pandemia. E eu estou chamando a atenção para isso, porque tem muita gente usando isso como uma desculpa ou como um discurso para justificar a precariedade das nossas relações, né? Ou seja, muita gente dizendo que a pandemia é culpada por tudo, né? Inclusive pela crise, né? A gente vê esse discurso, por exemplo, com relação à questão da nossa economia, né? A gente escuta muita gente dizendo que a crise econômica que nós estamos vivendo no país hoje, né, que tem levado aí a inflação altíssima, o preço de tudo está caríssimo, né? Veja o preço da gasolina, o dólar alto, enfim, e os alimentos, né, que é o básico para a gente poder viver, tudo caro. Tá? E tem muita gente dizendo que isso é por causa da pandemia. Não é. A crise econômica que a gente está vivendo, ela já vinha se arrastando, e a direção econômica que foi dada no Brasil, né, a mudança da direção econômica que foi dada no Brasil desde 2016, só vem agravando essa crise que a gente está vivendo. E a pandemia, ela só tornou isso mais visível, mas ela não é responsável por isso. Do mesmo jeito, é o que acontece no nosso trabalho na área social e na assistência social, né? As vulnerabilidades a que estão cometidos os usuários da assistência e os trabalhadores, por consequência, né, não são decorrentes da pandemia, não são causados pela pandemia, mas a pandemia agravou e tornou mais grave, tornou mais dramático esse quadro. Então, essa é uma outra consideração que eu acho fundamental da gente ter em mente, porque justamente vai permitir com que a gente qualifique melhor a nossa luta, a nossa agenda de luta para poder avançar nesse processo, né? Bom, toda esse preâmbulo aí que eu fiz, como eu falei, isso não era o que eu tinha pensado, né? Assim, não foi o que eu organizei para trazer, mas eu me motivei a falar isso pela apresentação, né, que vocês fizeram aqui, que realmente me deixou positivamente impressionado. E aí eu já quero de antemão, viu, Thaís, Tatiana, gostaria muito de ter acesso a esse material quando vocês terminarem aí de trabalhar com ele, se vocês puderem nos mandar, eu gostaria muito de ter acesso a esse material, porque é um material muito rico, né? E fala de uma região do Brasil, mas os dados, e pelo que eu percebi, são dados, ou seja, é uma amostra de uma região do Brasil que podem perfeitamente ser generalizados para o resto do país e para outras regiões, com especificidades muito, muito pequenas e muito pontuais, porque essa realidade aí que foi apontada aí é a realidade da maioria dos municípios brasileiros, da maioria das nossas regiões, né? Então, dá para ser utilizado como um exemplo muito significativo do que a gente está vivendo, né? Então, se vocês puderem depois, eu gostaria de ter acesso. Bom, além disso tudo, e aí controlem meu tempo aí, tá? Vai me avisando aí, na medida que o tempo for passando, né? Tem algumas questões que eu acho que são fundamentais para a gente
para a gente pensar o trabalho na assistência social e pensar a questão do trabalho dos trabalhadores na assistência social, que trazem algumas particularidades, algumas especificidades desse trabalho, que difere esse trabalho do trabalho de outras áreas. Uma das questões essenciais para nós para nós, trabalhadores sociais e os trabalhadores da assistência social, é essa possibilidade da interação com os nossos usuários, né? E por isso que talvez para nós, mais do que outras áreas, a pandemia e essa situação de isolamento, de distanciamento social, dificultou, né, muito mais e nos coloca, né, em risco maior do que outras categorias que estão podendo ter a possibilidade de fazer o seu trabalho apenas remotamente, né? Mas nós, da área social, né, não temos essa possibilidade, porque o nosso trabalho tem uma das características fundantes, que é a interação coletiva, né? Nós não temos a oportunidade, entre aspas, de lidar com as pessoas e fazer o que a gente precisa fazer pelo distanciamento ou via internet e tal. Então, isso é uma das nossas características, né? Que coloca o trabalhador da assistência social na linha de frente, que é uma outra questão também que precisa ficar muito clara e tem que estar na nossa agenda de luta e na interlocução com os parceiros, né? Que a gente tem ouvido as pessoas falarem dos trabalhadores da linha de frente da pandemia. Quem são os trabalhadores da linha de frente da pandemia e tal, né? E aí é claro que os trabalhadores da saúde merecem, inclusive, todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, toda a nossa parceria. Isso é inquestionável, né? Os trabalhadores, estrito senso da saúde, né, merecem aí todo o nosso respeito e a nossa colaboração, né? Mas nós também estamos na linha de frente dessa pandemia, mas eu queria dizer para vocês que, do ponto de vista do atendimento às vulnerabilidades sociais, aos riscos sociais e pessoais, nós não estamos na linha de frente agora por causa da pandemia. Eu quero dizer para vocês que nós sempre estivemos na linha de frente disso tudo, né? Quando se trata de vulnerabilidade e risco social e pessoal, nós, trabalhadores da área social e da assistência, sempre estivemos na linha de frente. Então, a gente não chegou na linha de frente agora por causa da pandemia. A gente sempre esteve na linha de frente, né? Então, é mais do que óbvio que a gente deva, né, os trabalhadores da área social, e aí não só os assistentes sociais, mas todos os trabalhadores do SUAS, né, de uma forma geral, sejam considerados como trabalhadores essenciais no enfrentamento da pandemia, dessa tal linha de frente que as pessoas falam, mas é importante lembrar que a gente sempre esteve na linha de frente do enfrentamento às vulnerabilidades sociais e pessoais que a nossa sociedade coloca para a gente fazer o enfrentamento. E isso pressupõe que a oferta, ou seja, aquilo que a gente tem para ofertar nessa divisão social do trabalho, é amparado por um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes necessárias, né, que são desenvolvidas e construídas no nosso dia a dia, que dão possibilidade da gente qualificar esse enfrentamento não só na perspectiva interdisciplinar, né, na medida em que a gente trabalha com outros trabalhadores, mas também do ponto de vista de um conhecimento específico que o nosso trabalho produz no cotidiano e que deve ser compartilhado com outras categorias. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou chamando a atenção aqui para uma dimensão do SUAS e do trabalho no SUAS, que talvez essa seja a novidade, né, do SUAS com relação ao modelo de gestão da assistência que nós tínhamos antes do SUAS, desde a LBA até antes do SUAS, que é o reconhecimento de que o trabalho nosso no cotidiano, aquilo que a gente faz no dia a dia, ele produz um conhecimento, né? Não é um trabalho meramente instintivo, não é um trabalho que se faz por
por instinto, não é aquele trabalho que o senso comum diz que também faz. O que é esse trabalho de senso comum? É aquela coisa que vocês conhecem, que todo mundo diz que qualquer um pode trabalhar na assistência. Para trabalhar na assistência, basta ter um bom coração, né? E ser uma pessoa do bem, entre aspas, né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em gente do bem agora, nessa conjuntura, porque deram um novo sentido para essa palavra, né? Então, a gente ouve isso. Qualquer um pode trabalhar, qualquer um pode atender os pobres, os miseráveis, qualquer um pode fazer isso. Basta estar interessado em ajudar o próximo, etc. A gente ouve isso, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Nós estamos tratando de uma área de política social que tem a sua especificidade, né? E essa sua especificidade também é uma especificidade técnica. E isso significa que, no cotidiano do nosso trabalho, esse cotidiano possibilita que a gente produza conhecimento sobre isso, né? Então, os atendimentos que são feitos no CRAS, no CREAS, em todas as unidades, etc., esse cotidiano nosso de trabalho, a gente olha para esse cotidiano a partir de conhecimentos que a gente já tem, mas a partir também de uma leitura da realidade que esse cotidiano nos traz e que, como trabalhadores desta área, tecnicamente preparados, a gente tem condição de transformar isso em conhecimento para retroalimentar a nossa ação cotidiana. Então, isso é uma diferença fundamental da nossa ação para a ação de de outras pessoas que também estão aí na área social, fazendo caridades e filantropismo, etc., né? Que que justifica, vamos dizer assim, a necessidade desse trabalhador ser reconhecido como um trabalhador tecnicamente preparado, portanto, um trabalhador que deva ocupar, na divisão social e técnica do trabalho, um lugar, não de privilégio, não é essa palavra, mas um lugar de destaque, um lugar de reconhecimento, né? E isso é atestado pela pesquisa de vocês, quando a pesquisa mostra, por exemplo, que na proteção social básica, a maioria dos trabalhadores é de nível superior. Né? Isso não é por acaso. Isso não é só porque o SUAS regulamentou na NOB-RH que tem que ter assistente social e psicólogo, por exemplo, né? Que são os dois profissionais essenciais. Você não abre CRAS sem ter, no mínimo, um assistente social e um psicólogo. Claro, precisa de outros profissionais, mas esses dois são essenciais. E são profissionais de nível superior. Não é só por isso, não é só porque o SUAS regulamentou isso. É porque nesse trabalho do CRAS existe uma dimensão de produção do conhecimento que obriga, ou que induz, ou que faz com que esses profissionais sistematizem as suas práticas, planejem as suas práticas, né? E é essa prática, é esse exercício profissional que alimenta as informações que viram conhecimento para o nosso trabalho cotidiano, né? É por isso que tem lá das ações, né, ou das áreas estruturantes do sistema, tem lá a grande novidade que muita gente ainda não sabe o que é a tal da vigilância socioassistencial, né? Quando a gente está falando de vigilância socioassistencial, é importante não confundir também, né, com o senso comum, porque vai achar que a gente está falando de vigiar as pessoas, de controlar as pessoas, e a vigilância socioassistencial, ela não diz respeito a isso. A vigilância socioassistencial diz respeito à produção do conhecimento, né? E a produção do conhecimento e o manejo desses dados, dessas informações que são produzidas no nosso cotidiano e que servem justamente para retroalimentar o nosso trabalho. Então, o fato de o maior número de profissionais de nível superior estar na proteção social básica é justamente porque na proteção social básica é aonde a coisa toda começa, né? A porta de entrada do SUAS, esse é o senso comum que virou entre nós, né? De dizer que a básica é a porta de entrada do SUAS, então a proteção social básica é onde tudo começa. E é lá, né, que esse conhecimento começa a ser produzido exatamente, não só por tudo isso que eu falei da vigilância, mas também por uma outra dimensão do SUAS,
que é a questão da territorialização ou da territorialidade, né, que leva ou que diz que os trabalhadores ali da proteção básica têm uma função de propor a organização dos serviços no território, né? E essa organização dos serviços no território, ela tem que ser, claro, tem que obedecer a essa lógica dessa racionalidade, desse conhecimento que se produz, né? Então, veja, tudo isso que eu estou dizendo leva a gente a uma conclusão muito óbvia, que é o que eu estou reafirmando com vocês aqui, que é a importância desse trabalho nesse momento de pandemia, nesse momento onde as vulnerabilidades sociais são reafirmadas e são recolocadas, né? Então, acho que isso é uma questão extremamente fundamental, extremamente importante. Esse trabalho nosso, e aí, dialogando aqui com vocês mais uma outra dimensão, é óbvio que esse trabalho ele é entrecortado por aquelas mediações que eu falei no início, que são mediações relacionadas a questões estruturais, que vão, de alguma forma, que a gente vai ter que lidar com isso no dia a dia, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando da precariedade das condições de trabalho, eu estou falando desse senso comum, né, que diz que o trabalho nosso pode ser substituído, por exemplo, por um trabalho voluntário, né? E aí eu quero compartilhar isso com vocês, esse é o grande desejo da nossa, não só da nossa classe política, mas de todos os segmentos neoconservadores da nossa sociedade, né, alguns mais implícitos e outros mais explícitos, que é transformar todo o atendimento da área social, ou toda a possibilidade de enfrentamento às vulnerabilidades e risco social, de maneira voluntária. Esse é o grande sonho dessa gente, esse é o grande desejo dessa gente. Desprofissionalizar completamente a área social, ou pelo menos transformar a profissionalização numa coisa residual e fazer com que o grosso da coisa, com que o grande, a massa desse atendimento seja feita por trabalho voluntário. Esse é o grande sonho dessa gente. Por quê? Porque com isso você desresponsabiliza o Estado, né, com relação à responsabilidade que ele tem de fazer um enfrentamento à chamada questão social. Vamos dizer assim, né? Usando um termo aqui que o pessoal do serviço social usa bastante, né? A questão social, as manifestações da questão social, as refrações da questão social. Então, isso a gente não pode deixar acontecer, né? E como é que a gente não deixa acontecer? Né? Primeiro, antes de exigir que nos valorizem, e isso foi uma das coisas que apareceu na pesquisa, mas é uma das coisas que, desde que eu estou nessa área social, eu escuto isso, ninguém nos valoriza, ninguém dá valor para nós, né? Ninguém reconhece o nosso trabalho, a gente não é valorizado, etc, etc. Por mais que isso seja real, e é real, mas para a gente poder falar isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente se valorizar antes, para querer que os outros nos valorizem. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ter claro essa dimensão que é responsabilidade nossa buscar este conhecimento e buscar sustentar o nosso trabalho a partir dessas diretrizes racionais e éticas, racionais e éticas, que o nosso trabalho nos coloca. Então, esse é o primeiro passo. Não adianta a gente ficar reclamando e ficar chorando. Toda vez que a gente vem com os trabalhadores, né, é aquela coisa mesmo, né, o muro, né, de lamentações, a gente chora e reclama e fala que ninguém valoriza, e o salário é baixo, e as condições, etc, etc. Ok, é legítimo isso e temos que falar disso sim. Né? Temos que falar disso sim, e temos que ter o espaço para a gente poder também chorar sim, para poder reclamar, e temos, isso ok, não tem problema com relação a isso, mas tem uma dimensão que a gente não pode deixar de esquecer, que é a nossa autovalorização, né? Assim, buscar melhorar a nossa autoestima enquanto trabalhador, para poder exigir dos outros que nos valorizem. E isso
isso só vai acontecer se a gente tiver clareza de que o nosso trabalho também é orientado por princípios éticos, diretrizes e princípios éticos, né, que fazem com que o nosso trabalho ele tenha uma dimensão comum e tenha uma função, entre aspas, vou usar essa palavra com muito cuidado, né, para não entenderem que eu estou falando de funcionalismo aqui, no sentido sociológico e filosófico, mas nosso trabalho tem uma função, né, na divisão social do trabalho, que atende também necessidades civilizatórias, ou seja, também necessidades éticas, do ponto de vista de como deveria ser estruturada eticamente a nossa sociedade. Eu vou falar mais especificamente desses princípios, mas só para vocês entenderem a ideia do que eu estou colocando, e que neste momento da sociedade aonde a polarização política e a disputa política que a gente está vivendo faz com que alguns segmentos da sociedade, né, inclusive segmentos da sociedade que estão no poder central, queiram fazer uma reforma moral na nossa sociedade, mas uma reforma moral orientada por princípios éticos que não são necessariamente os mesmos que a gente defende, do ponto de vista do nosso trabalho cotidiano, porque não são inclusivos, né? Essa reforma moral que esse grupo dominante hoje no Brasil quer fazer não é uma reforma moral compatível com aqueles princípios éticos inclusivos que o trabalho do trabalhador social no SUAS deve fazer. Falando aqui claramente, né? Se a gente for pensar nesses princípios, a gente vai ver que o nosso trabalho, por exemplo, ele transcende a questão racial. Só para dar um exemplo aqui, né? O nosso trabalho, ele considera, por exemplo, que existe uma questão de racismo estrutural na sociedade brasileira, né? Nosso trabalho considera isso, né? O nosso trabalho considera que existe uma questão de gênero na sociedade brasileira, né? Existe um machismo estrutural, existe uma misoginia estrutural que coloca as mulheres numa condição de subalternidade. Então, o nosso trabalho considera isto, né? Ele tem que considerar isto como uma ação, né? Como um princípio, como uma diretriz. O nosso trabalho considera, por exemplo, que há uma segregação socioterritorial com relação a quem mora nas periferias, nas comunidades, nas favelas, com relação a quem mora no centro da cidade ou nos bairros mais abastados, né? Uma segregação nesse sentido, né? Então, veja, o nosso trabalho, ele considera todas essas questões, questão da orientação, né? Orientação sexual das pessoas, né? De toda essa questão da comunidade LGBT, que, enfim, eu não sei todas as letras, enfim, mas considera aí essa questão de gênero também, né? Então, se a gente for pensar tudo isso, nós vamos perceber que esses grupos que alçaram, que estão no poder hoje no Brasil, né, e que pressupõem aí fazer uma disputa do ponto de vista cultural e moral na nossa sociedade, né, que é uma reforma que não leva em consideração esses tipos de questões, né, e que na assistência social, independente de onde a gente esteja, seja na básica, na especial ou nas instituições, estas são questões que devem ser consideradas, né? A questão da pessoa com deficiência, e aí nem vou entrar nesse assunto aqui, porque senão aí eu vou começar a falar de BPC e de auxílio emergencial e etc., né? E aí a gente entra numa questão aí mais dramática ainda, né? Questão das pessoas com deficiência e do acesso que as pessoas com deficiência devem ter às políticas públicas. Então, veja, todas esses princípios, essas diretrizes, do ponto de vista ético, político, vou usar um outro termo aqui que no serviço social a gente usa muito, né? Elas estão presentes nesse processo de formatação do nosso trabalho cotidiano e estão presentes também nesse processo de resistência e luta
dos trabalhadores da assistência, não só pelo seu próprio reconhecimento como trabalhador, mas pela qualidade dos serviços. E isso é uma coisa muito interessante, que talvez também seja uma característica nossa, diferente de outras áreas, porque quando o trabalhador da assistência, do SUAS, luta pelo seu próprio direito, indiretamente ele também está lutando pelos usuários, né? E por que isso é importante ficar claro? Para a gente também não fragmentar a luta. Achar que a luta nossa dos trabalhadores é uma, que a luta dos usuários, que se organizam lá no fórum dos usuários, também é outra, né? E não é. Esses dois segmentos, usuários e trabalhadores, o horizonte é o mesmo. Né? O horizonte é o mesmo, né? Que é o horizonte de uma sociedade, e tem que ser, né, de uma sociedade onde não haja exploração do trabalhador pelo trabalhador, não haja exploração de nenhuma natureza, nem de raça, nem de gênero, enfim, né, de uma sociedade emancipada, vou usar o termo aqui, termo acadêmico, marxiano, vamos dizer assim, né, o horizonte de uma sociedade emancipada, que passa, a emancipação da sociedade passa necessariamente pela emancipação política. E a emancipação política, né, que antecede, no meu entendimento, a emancipação humana, né, que seria a emancipação da sociedade, a emancipação política pressupõe que esses sujeitos sociais tenham seus direitos assegurados, né? Os negros, as mulheres, as pessoas com deficiência, os jovens, enfim, todos os LGBTs, enfim, todos tenham os seus direitos assegurados e possam viver numa sociedade onde esses segmentos têm uma garantia de ter a tranquilidade de poder viver livremente numa sociedade, né? Porque hoje, na situação que a gente se encontra, claro que a gente não está andando nas ruas por causa da pandemia, mas se não houvesse a pandemia e a gente tivesse esse mesmo quadro sociopolítico que nós temos, andar nas ruas também ficaria tão complicado quanto se você é mulher, se você é deficiente, se você é LGBT. Dependente dependente de onde você se encontra, né? Porque essa questão ela atravessa, inclusive, ela ultrapassa, inclusive, a nossa condição material, né? E posso aqui seguramente dar um exemplo pessoal da minha própria situação, né? Veja, materialmente eu tenho uma posição que me garante algumas coisas, né? Eu tenho um salário que me permite comprar comida, pagar meu aluguel, pagar minhas contas. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão me vendo aí pela câmera, vocês estão vendo que eu sou uma pessoa negra. E a gente poderia ficar horas aqui falando para vocês, e eu dar milhões de depoimentos de situações extremamente constrangedoras que aconteceram comigo só por conta dessa situação, né? De discriminações das mais diversas e que se agravaram muito agora nessa conjuntura. E que, assim como vocês colocaram na pesquisa, há um tempo atrás também tive sérios problemas aí de ansiedade, depressão e etc., né? De andar nas ruas hoje, eu não sei como é que está a situação aí em São Paulo, mas aqui em Goiás, em Goiânia, enfim, há um acirramento dessa tensão que a gente está vivendo muito grande, né? Não sei se aí também está assim, mas que tem um acirramento muito grande, assim. E já de andar na rua, isso já aconteceu comigo, de andar na rua, a pessoa virar para você e xingar, e cuspir no chão, etc., do nada, assim, sabe? Do nada. Né? Então, nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito complicado, né? E que nos coloca, como trabalhadores sociais, no fogo cruzado, né? Na linha de frente do enfrentamento, mas no fogo cruzado dessa disputa, que também é uma disputa, como eu disse, moral, ideológica e etc. Né? Então, essas situações, né, nos levam a pensar como que a gente vai fazer o enfrentamento. Né? E aí, como eu falei para vocês, que a gente precisa se valorizar, então essa valorização, essa autovalorização do trabalhador também pressupõe a criação de uma identidade da gente enquanto trabalhador de SUAS. E isso é fundamental para a gente poder fazer qualquer coisa. É a gente se reconhecer como trabalhador de SUAS, né? Como trabalhador da assistência, como trabalhador de uma área que também precisa ser visibilizada. Né?
vejam vocês que nessa situação que a gente está vivendo, todo mundo está falando aí, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da saúde, com todo o mérito e com toda a legitimidade que isso tem. Mas vejam vocês que interessante, olha, até na imprensa, né, até a imprensa reacionária, a imprensa hegemônica, conservadora, né, tem falado aí, se vocês assistirem a Rede Globo, enfim, essa imprensa hegemônica, né, os comentaristas dos jornais, enfim, eles falam dos trabalhadores da saúde, precisa valorizar os trabalhadores da saúde, ou seja, há um reconhecimento, né, desse espaço e deste lugar. Como é que a gente vai conseguir isso na assistência social? Como é que a gente vai conseguir isso no SUAS? Esse reconhecimento desse espaço e nesse lugar, aonde até os conservadores possam dizer, olha, é importante os trabalhadores da assistência social, etc, etc. Isso é um caminho histórico que a gente ainda tem que percorrer. Mas parte desse caminho pressupõe a gente criar uma identidade. Uma identidade enquanto trabalhador da área e entender o que é esta área na divisão social e técnica do trabalho, né? Eu sempre uso essa analogia, que eu vou usar aqui agora, e acredito que alguns de vocês que já me ouviram falar em outras ocasiões já devem ter ouvido eu falar isso. Então, eu peço desculpa se vai ficar repetitivo, mas eu acho que é uma analogia que ainda é válida, né? Mas eu falo isso desde 2003, quando eu saí de São Paulo e fui para Brasília, para o MDS, eu falo isso e estou repetindo, então eu vou ficar repetitivo. Mas eu vou dizer mesmo assim, que quando a gente pergunta, né, para os trabalhadores de outras áreas, né, aonde que eles trabalham, enfim, que eles são, né, se a gente perguntar, por exemplo, for lá no INSS, né, perguntar para um trabalhador do INSS onde que ele trabalha, de que área que ele vai dizer, eu sou um trabalhador da Previdência Social, né? Se você for perguntar para uma pessoa que está num posto de saúde, num hospital, num programa de saúde da família, que seja, perguntar, ele vai dizer, olha, eu sou trabalhador da saúde, né? Se perguntar para os meus colegas lá da universidade, ou se perguntar para os colegas que estão nas escolas, nas creches, eles vão dizer, olha, eu sou trabalhador da educação, né? Só que na assistência social, isso está mudando, mas ainda persiste, quando você pergunta, né, para a pessoa, ela não diz, eu sou um trabalhador da assistência social. Ela diz, eu trabalho no CRAS, eu trabalho no PAIF, eu trabalho no VPC, eu trabalho no Cadastro Único, eu trabalho... Não fala política, não fala o nome da política, né? Não fala o nome da área que ela está vinculada, fala o nome do programa, né? Ou do benefício, sei lá do quê, né? Que é o concreto, que as pessoas vão identificar. Porque se você falar, eu sou um trabalhador da assistência social, isso vai ficar muito vago para o senso comum, tá? Ciência social pode ser qualquer coisa, né, para o senso comum. Ah, você distribui cesta básica? A pessoa pode perguntar para você isso. Você falar, trabalho na ciência social, ela vai falar, então você distribui cesta básica? Daí você vai e fala, não, eu trabalho no PAIF, que é lá no CRAS, que não sei o quê, que não sei o quê. Veja, então a gente sucumbe a essa cultura política, né, e acaba sendo refém dela, né? Então, a gente vai ter um trabalhinho histórico aí de falar, sou trabalhador da assistência social, e a pessoa perguntar o que é isso, nós vamos ter que ter a paciência de explicar. Né? É o PAIF? É o PAIF. Mas olha, minha senhora, o PAIF é um serviço, né? Nós estamos falando de um serviço desta área da assistência social, que é assim, assim, assim. Nós vamos ter que ter a paciência histórica de reconstruir isso na sociedade. E isso está com a gente, né? Para criar esta identidade. Porque senão não adianta a gente querer que as pessoas nos reconheçam se a gente também não consegue fazer o nosso próprio reconhecimento como trabalhador da área. As dificuldades têm nos unido, né? Historicamente, são as dificuldades que nos unem, né? Quando a gente tem problemas aí de condição de trabalho, enfim, todas essas questões que foram colocadas pela pesquisa, né, faz com que a gente nos una. Se a gente fizer um encontro, por exemplo, o pessoal da Adrades aí sabe muito bem disso. Vamos fazer um encontro com a turma da assistência, vamos chamar o povo da assistência para discutir. Se você coloca lá, eu tenho certeza que aqui em Goiás é assim, eu acho que em São Paulo também deve ser. Você coloca na pauta do encontro que você vai discutir uma questão geral, né? O tema é controle social. Vem um número X de pessoas, né? Você coloca lá que você vai discutir os serviços, as famílias, metodologia de trabalho com família. Aí vem
um número de pessoas, né? Você coloca lá que você vai discutir planejamento territorial nos CRAS, aparece o número de pessoas. Agora, se você colocar que o encontro vai ser para discutir condições de trabalho, salário, plano de carreira, etc., vem todo mundo. Vem todo mundo. Todo mundo vem. Né? Por quê? Porque isso pega a gente no cotidiano e pega a gente naquilo que nos é mais caro, que é a condição de sobrevivência imediata. Né? Condição de sobrevivência imediata. E está errado? Não, de maneira nenhuma. Não estou dizendo que isso está errado. Eu estou só chamando a atenção para o que é, para a gente identificar o que é um fator que nos mobiliza mais que outros. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade de identificar esses fatores que nos mobilizam justamente para transformar esses fatores em oportunidade da criação de espaços e dessas agendas de luta e etc. Né? Então, hoje, o que vocês estão fazendo aqui hoje, ainda que seja dessa forma, virtual e à distância, etc., já é um passo importantíssimo nessa direção. Né? Já é um passo extremamente significativo nessa direção. Né? E eu estou vendo aqui na tela aqui, né, tem um número de pessoas que a gente começou com um número de pessoas e esse número tem se mantido, né? Porque a gente que está trabalhando muito virtualmente, a gente observa isso, mesmo nas aulas que eu estou dando virtualmente, até os próprios alunos, chega no meio da aula, já não está mais. A gente começa a aula com 15, 20 alunos, no final você tem lá 7, 8, que o pessoal vai se cansando e vai saindo, porque é muito chato mesmo ficar na frente da tela de computador durante muito tempo, né? Mas você veja, aqui hoje, né? Eu estou vendo aqui que o número de pessoas está se mantendo, né? Então, assim, nós estamos interessados nesse assunto, não só porque é um assunto que nos mobiliza, porque tem a ver com a nossa condição de sobrevivência imediata, material, do dia a dia, do cotidiano, mas eu estou entendendo que essa permanência também se dá por um compromisso dessa turma que está aqui com os serviços, né? Com a política em si. Eu não acredito que as pessoas estejam aqui para reivindicar uma pauta corporativa somente, né, para tratar de uma questão, me desculpem usar um termo popular, assim, tipo, vou lá para olhar para o meu próprio umbigo, né? Essa não é uma característica dos trabalhadores da assistência, não é. Não é uma característica. Claro, pode ter um ou outro que não está nem aí, está preocupado só consigo mesmo, mas, no geral, há uma característica também ética e moral que nos une, que é a capacidade de empatia que nós temos nessa área. E essa é uma característica comum que eu diria que tem a área da assistência social com a área da saúde e com a área da educação. Né? São 3 áreas onde as pessoas que escolhem trabalhar nessa área, que trabalham nessa área, são dotadas de um sentimento profundo de empatia e de preocupação com o outro. Né? E que nesse momento que nós estamos vivendo, é um sentimento que tem sido abandonado. Né? E o discurso oficial, inclusive do próprio governo, dos governantes que estão aí no poder, é para que a gente abandone, inclusive, a empatia. Né? Que a gente abandone isso. Quando a Tatiana e a Thaís começam a reunião e falam, olha, quero fazer aqui uma menção de solidariedade às vítimas do Covid, às famílias que perderam seus entes queridos, etc., etc. Veja, isso demonstra uma capacidade de empatia que o nosso governante maior não tem, porque até hoje, desde que ele assumiu até hoje, ele nunca fez nenhuma menção pública de solidariedade às pessoas que estão morrendo. Nas lives que são feitas aí semanalmente, que ele faz, nunca fez nenhuma menção. Olha, quero deixar minha solidariedade às famílias, às pessoas. Nunca fez nenhuma menção a isso. E nesse encontro aqui, as pessoas que falaram fizeram menção a isso. Então, o que isso significa? Significa que a nossa possibilidade de lutar não é meramente corporativa, né? Ou seja, tem uma outra dimensão, então isso nos chama para a atenção para uma outra dimensão desse conteúdo ético que tem no nosso trabalho, que é o compromisso que a gente tem com a sociedade, de forma geral, né? Com um projeto de sociedade onde as pessoas não sejam discriminadas e possam viver livremente, exercer livremente as suas liberdades, a sua vida e
e etc. Né? Então, eu acho que é fundamental, né, a gente se atentar para essas questões. A Tatiana não falou nada do meu tempo, mas eu acho que já deu tempo. Tinha outras coisas para falar aqui, mas também como está previsto aí uma rodada aí de questões, de diálogo, né? Então, acho que eu vou ficar por aqui, para não perder a oportunidade de fazer esse diálogo, né? Mas só concluir dizendo, então, que eu fico muito contente de poder dialogar com vocês e de fazer esse diálogo, porque eu estou num outro lugar, exclusivamente num outro lugar, sempre dei aula, sempre trabalhei, mas sempre fiz as duas coisas, né? Trabalhando como assistente social, na gestão da assistência e, ao mesmo tempo, na universidade. E essa é a primeira vez na minha vida que eu estou exclusivamente na universidade. Mas não saí eu saí da assistência, mas a assistência não saiu de mim. Então, essa possibilidade de dialogar com vocês, para mim, é extremamente importante. Assim, isso me deixa muito feliz de poder fazer esse diálogo. Mas eu percebo muitas semelhanças, muitas proximidades da luta que nós estamos fazendo hoje no campo da educação com a luta da assistência, né? Ontem mesmo a gente teve uma reunião super difícil, né, no nosso campus, lá com os estudantes, com a representação estudantil, né, porque foi cortado os recursos, né, os estudantes perderam as bolsas para poder se manter na universidade, e no nosso caso aqui no interior, vocês sabem bem isso, né, a dificuldade é bem maior, né, no interior, e ainda mais agora que está todo mundo em ensino remoto, então não tem internet, enfim, e o governo cortou os recursos de maneira muito drástica, muito radical, né? Então ontem nós tivemos uma reunião para tratar disso, e está bem difícil o enfrentamento, né? A gente não está conseguindo pagar a conta de água, a conta de luz, né, na universidade, coisa que é básica, essencial, não estamos conseguindo pagar salário, né, dos funcionários terceirizados, os concursados, tudo bem, está dando, mas os terceirizados a gente não está conseguindo. Então, é uma situação muito difícil, né, na área de educação que a gente enfrenta, mas essa situação ela tem muita proximidade com a situação da assistência, né? Então, por isso que eu quero terminar dizendo que o momento nosso agora, em que pese as nossas especificidades, é um momento de união. Ou a gente junta todo mundo, né? Ou a gente junta todo mundo que está no mesmo barco aí, sofrendo com esse desmonte, né, que está acontecendo no país e que a pandemia exponenciou, né, ou a gente não vai dar conta, ou a gente vai ser vencido, né, por essa perspectiva ultra neoconservadora que está colocada para a gente, que vai na contramão daquilo que a gente gostaria que fosse, né, para esse país, para os usuários, para nós trabalhadores, para a classe trabalhadora. Então, eu quero terminar dizendo isso. É o momento. Ou a gente se junta, né, porque juntos somos mais fortes, né, ou a gente dificilmente vai conseguir vencer isso. Não tem outra condição para a luta, se a gente não estiver junto, né? E isso que vocês estão fazendo aqui já é um movimento muito positivo nesse sentido. Então, obrigado por vocês terem me ouvido, obrigado pelo convite. Fico aqui à disposição para a gente dialogar. Obrigada, professor Renato, pela brilhante exposição, dentro do horário, da 1 hora prevista, não ultrapassou o horário, a gente que iniciou um pouco de atraso, 15 minutos, mas você conseguiu manter aí o combinado de 1 hora. A gente tem alguns comentários aqui no chat, enquanto você falava, o pessoal comentou, eu gostaria de ler. Dani Cristino coloca Renato, sabe as colocações. Adriana Estraioto coloca, esta aí também é uma das respostas da pergunta. Em que vamos nos fiar? Começa pela nossa identidade enquanto trabalhadores do SUAS. Uma contribuição bastante interessante, né, com as nossas questões. A Rosiane fala sempre necessário esse chamamento para os trabalhadores do SUAS. Me identifico e reconheço do SUAS. Obrigado, professor Renato. A Adriana, a fala do professor Renato é um chamado à atuação com coerência e sanidade. Aí nós temos um recado aqui do
Um destaque, né, para o que você disse, o nosso trabalho produz um conhecimento, não é senso comum que todo mundo faz. Que maravilhoso ouvir o professor Renato, amando as contribuições. E é muito interessante, professor Renato, quando você diz dessa identidade do SUAS, e que nós, trabalhadores do SUAS, a gente também produz conhecimento. E assim, a gente tem a sorte de estar numa região, né, bastante pequena, né, do estado de São Paulo, com um número maior de municípios de pequeno porte 1, com uma rede restrita, né, socioassistencial, né, nos faltam serviços, nos faltam trabalhadores qualificados, mas assim, a nossa região, os profissionais da nossa região têm uma característica de ter, assim, bastante noção, bastante certeza da força que tem e dessa capacidade de produzir conhecimento, né? Talvez pela nossa formação ou por sermos de uma região pequena, né, que nos colocam mais próximos um do outro, mas a nossa região tem essa força e é por isso que a gente construiu o GCATS, né? Há 11 anos a gente senta para estudar as questões do SUAS, a gente senta para debater, para olhar com outros olhares, né, o nosso trabalho, olhando sempre para a nossa realidade, né, discutindo situações que partem do cotidiano. E é por conta dessa certeza, né, que o trabalhador e a trabalhadora do SUAS é capaz de construir conhecimento, que a gente conseguiu construir também na região de Franca o Fórum dos Trabalhadores, né? Então, assim, não é só choro e lágrima, né? É luta também, é resistência. E a gente está numa região, né? Conforme a gente mostrou os dados, nós temos aí, pelo menos nos CRAS, nos CREAS, né? No Centro Pop, nós temos uma predominância ainda de trabalhadores concursados, né? E a gente luta muito, né? Mas tem coisas que a gente não consegue impedir, como trabalhadores sem formação e sem o perfil adequado para os serviços e para a gestão, né, assumir a frente desse trabalho. Isso não está ainda em nossas mãos enfrentar isso, né? Mas pelo menos na composição do GCATS, né, a gente consegue manter esse controle, né, de participar trabalhadores com formação específica para o SUAS, e não, assim, não primeiras damas, né? Não é nada contra as pessoas, as primeiras damas, mas é contra tudo aquilo que o Estatuto do Primeiro Damismo representa e representou para a assistência social. E nos tocam essa questão de produzir conhecimento, porque essa autoestima, essa autovalorização dos trabalhadores, ela é construída com conhecimento, né? E aonde que a gente vai buscar conhecimento? É na educação permanente, é no GCATS e é na universidade, né? Você representa a universidade, nos interessa muito essa interação com a universidade. A gente precisa estar próximos, né? Os trabalhadores precisam sair da universidade preparados para atuar no SUAS, né? E aí a gente sente uma lacuna muito grande. E a gente tem percebido aí no perfil, né, que foi apresentado, um número muito expressivo de profissionais novos, né? Não só novos de idade, mas novos no SUAS, né? Que está aí no SUAS há 1 ano, está chegando agora, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E para a gente que está há mais tempo, que acompanhou toda essa construção, todo esse processo de luta, né, de conseguir várias coisas, né, implantação de unidade, e implantação de serviço, e concurso público, e municípios que não faziam concurso público há 20 anos ou mais, né, e aí fazendo concurso público, contratando profissional, tudo isso, a gente valoriza muito, deve valorizar, né? Então, assim, quando a gente pergunta em que vamos nos fiar, essa construção tem que ser valorizada, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como que a universidade pode nos ajudar em valorizar essa construção do SUAS? Porque às vezes, assim, dá a impressão que a gente que está mais um tempo a mais na assistência social, não vou falar quantos anos aqui também para não entregar a minha idade,
Mas, assim, às vezes a gente sente que está sendo saudosista, né? E falar de um SUAS que foi, como ele foi pensado, aí vamos olhar para frente agora, deixa o passado. Né? Então, assim, parece que a gente está sempre, porque o governo anterior, as coisas eram assim, né? Como que a gente lida com isso? Como que a gente enfrenta isso junto com a universidade, né? Essa noção da história e das coisas que a gente pode nos fiar agora para resistir a todo esse contexto de adoecimento, né? Que eu também, quando via a tela aqui apresentada pela Thais, eu falei, meu Deus, né? Muito problema, muita doença, né? Em que vamos nos fiar, professor Renato? Abriu aí a câmera? Acho que você ficou com a sua câmera desligada e aí eu não te vi. Aí eu desliguei a minha também. Então não sei se vocês estão me vendo, mas acho que sim. Sim. Bom, eu vou responder essa pergunta, mas eu vou falar uma coisa que talvez crie problema para mim com os meus colegas da universidade, né? Mas mesmo assim eu vou falar, eu sou ousado, eu falo mesmo. Que é o seguinte, a universidade, ela tem um papel fundamental na sociedade como um todo, né? Eu falei da produção do conhecimento que acontece no nosso cotidiano, isso que vocês estão fazendo aí né, vocês fizeram uma pesquisa que é produção do conhecimento, mas tem conhecimento produzido também numa reunião de discussão de casos e atendimentos, né, reunião de equipe, no CRAS, no CREAS, isso também produz conhecimento, pode ser sistematizado, pode virar uma pesquisa, um relatório, enfim, né, tem essa dimensão, mas a universidade em si, na estrutura das sociedades modernas, desde lá de trás, ela tem um papel que é um papel de induzir o movimento civilizatório da sociedade, né? Isso, se a gente for olhar na história, desde lá do momento onde a gente teve a razão iluminista, né, do iluminismo, desde que a ciência se colocou como a base explicativa para as coisas da sociedade e do mundo, né, e descobriram que a ciência descobriu que a Terra não é plana, né, a Terra é redonda, segundo a ciência, né, e vacina pressupõe conhecimento, estudo científico, portanto, pode vacinar, que é seguro, quer dizer, isso tudo tem a ver com a universidade, tem a ver com o conhecimento que esse espaço produz, né? E como é que esse espaço, né, pode contribuir não só com assistência, mas com todas as áreas. Que é do mesmo jeito que nós estamos fazendo agora com a pandemia, né? Veja, a gente tem, além dos hospitais universitários que as universidades têm, e os hospitais universitários também foram colocados à disposição para atender a pandemia, mas a universidade vem fazendo pesquisas, né, com a temática do Covid, ela vem prestando atendimentos. Eu não sei, aí em Franca, se tem a Unesp aí, né, tem até a Unifesp em São Paulo, enfim, tem outras universidades, a USP, as universidades de São Paulo, mas aqui em Goiás, por exemplo, nós da Universidade Federal de Goiás, a UFG, desde que a pandemia começou, a gente tem feito várias coisas. Os nossos pesquisadores descobriram uma forma lá no comecinho, né, uma forma de teste rápido para o Covid, descobriram algumas questões relativas ao Covid relativa à criança, né, pessoas de menos idade, enfim, tem um monte de coisa que a universidade pode fazer. Na relação com a assistência, especificamente, essa mediação ela tem se dado historicamente via os cursos de serviço social, porque os assistentes sociais têm uma questão histórica que coloca os assistentes sociais na política de assistência social. Mas hoje não está limitado ao serviço social. Né? A gente tem aí os cursos de psicologia, outras áreas também entrando nesse debate da política social e da assistência social especificamente. E quando o SUAS regulou lá na NOB-RH e vieram as regulamentações posteriores que elencaram as áreas, né, as categorias
essenciais do SUAS, tanto na básica quanto na especial, isso deu uma mexida também na formação profissional, nos currículos. Então, várias áreas também começaram a fazer a discussão da política social e da assistência social. Ok. Dito isso, é importante que a gente faça, né, pontes com a universidade para outras dimensões além dessa que eu coloquei. Essa que eu coloquei é a dimensão do ensino. Mas as universidades, principalmente as públicas, elas têm uma obrigação muito grande com relação à extensão e à pesquisa, né? E esse exemplo que eu dei aqui da saúde também tem a ver com a pesquisa, mas tem também a dimensão da extensão. E no nosso caso, eu acho que a dimensão da extensão ela é a mais interessante de todas, porque ela possibilita não só a gente produzir o conhecimento que a gente faria, por exemplo, por uma pesquisa, né? E fazer uma discussão que a gente faria, por exemplo, no ensino, em sala de aula, ela possibilita, a extensão possibilita com que a gente tenha uma ação prática, né? Uma ação de inserção na comunidade mesmo. Então, essa parceria, né, entre os trabalhadores, o CRAS, o CREAS, os órgãos gestores com a universidade via extensão universitária, eu acho que é o caminho mais profícuo dos três, sem abrir mão das parcerias que a gente possa fazer na dimensão do ensino e das parcerias que a gente possa fazer na dimensão da pesquisa, mas eu acho que a extensão ela é um caminho essencial. Mas, ao mesmo tempo, e é isso que eu falei que talvez criasse algum problema com os meus colegas, é importante fazer essas parcerias com a universidade, mas não é qualquer universidade e não é qualquer grupo dentro da universidade. Principalmente quando se trata de assistência social. Por que eu estou dizendo isso? Da assistência social, do tema assistência social e do SUAS. Porque a universidade também, como qualquer setor da sociedade, ela também é plural. Ela também é diversa, ela também é diversificada e ela também tem no seu interior as tensões e os conflitos que também existem na sociedade. Ela não é uma coisa, um bloco homogêneo, que pensa todo mundo igual, vai todo mundo na mesma direção. E com relação à assistência social, a universidade ela tem sido, ao longo do tempo, um espaço de muito debate e da explicitação de muitas tendências e de muitas perspectivas com relação a pensar o que é assistência, o que é o SUAS, etc. Então, vocês observam isso na literatura, né? Na produção, nas pesquisas que são feitas, que vocês têm acesso, vocês observam que tem literatura que vai numa direção mais técnica, né? De falar de coisas mais técnicas do SUAS, da assistência, né? Outras falam de coisas mais teóricas, né? Outras de questões mais metodológicas, e tem aquelas também que tratam das questões filosóficas da assistência, do ponto de vista de pensar o que é assistência na sociedade capitalista e da reprodução das relações, etc, etc. Então, tem tudo isso, né? E aí, quando nós estamos falando de uma coisa mais objetiva, do ponto de vista do fortalecimento da luta cotidiana de trabalhadores e usuários, nos interessa, a mim particularmente, interessa aquele segmento da universidade que tem essa clareza do que é o cotidiano do trabalho, do que é o cotidiano dos assistentes sociais, dos trabalhadores sociais de uma forma geral, e do que é o cotidiano dos usuários, e de como essas relações podem ser estabelecidas, mediadas pelas diretrizes que se colocam do ponto de vista da gestão, que também é um espaço de disputa. E isso não é todo mundo que está na universidade que consegue alcançar, né? Que consegue captar. Eu tenho muitos colegas da universidade, tenho muito respeito por todos eles, mas tem colegas nossos que não conseguem dar o salto qualitativo do debate teórico do ponto de vista das estruturas da sociedade capitalista e da forma como ela gera pobreza e desigualdade e como a política social responde a isso, mas não consegue chegar até o miudinho do cotidiano para fazer um diálogo mais efetivo com o trabalhador que está lá na ponta e com o usuário que está lá sendo atendido, né? Então, com todo respeito, enfim, toda a admiração que eu tenho a muitos dos meus colegas, mas
Não é todo mundo que está na universidade, não é todos os segmentos da universidade que falam da assistência que conseguem chegar neste nível de concretude, né? Então, assim, a parceria, ela é fundamental, eu acho que tem que ser feito sim, é um espaço que tem que ser buscado, né? É um espaço que tem que ser buscado, inclusive do ponto de vista individual de cada um de nós, de buscar cursos de especialização, de formação. Eu vi isso na pesquisa também, fiquei bem impressionado positivamente também, parece que tem um percentual muito grande de profissionais que têm especialização, que buscaram especialização. Eu vi lá no gráfico que tinha um risquinho bem grande, assim, de profissionais de nível superior que buscaram especialização, alguma coisa assim. Isso é bem legal, né, de acontecer. Então, tem que buscar esse espaço, nessa perspectiva, talvez individual, de cada um, de procurar aí aperfeiçoar os conhecimentos que tem. Ao mesmo tempo, tem os espaços coletivos, né, que tem que ser propiciados pela gestão, os espaços de capacitação, de formação, que a Nova RH coloca, e também apareceu na pesquisa de vocês, mas tem que haver também uma provocação, né, da universidade para que ela faça essa interlocução com os trabalhadores, com os usuários e com a política de uma forma geral, mas que ela faça uma interlocução qualificada. Eu acho que qualificada, na maioria das vezes, né, não vou dizer que tem produção desqualificada, né? Qualificada ela sempre é, mas qualificada no sentido da apreensão dos movimentos da realidade e das contradições deste movimento da realidade, e não só das contradições estruturais da relação capital-trabalho, né? As relações estruturais da relação capital-trabalho, que geram pobreza, desigualdade, e geram a demanda para assistência e para outras políticas sociais, isso a gente já tem um acúmulo, né? E é muito importante que tem pesquisadores, companheiros que vão nessa linha e que nos ensinem, né? A gente aprende com esses companheiros, mas é importante também fazer as mediações. É importante também buscar as mediações que, na realidade concreta do nosso dia a dia, né, vão estar estabelecidas. Então, assim, fazer parceria com a universidade eu acho fundamental, mas é importante também que vocês cobrem da universidade um resultado e uma produção do conhecimento que faça o diálogo com esta realidade, né? Porque senão a gente cria um negócio assim, ó, e isso é extremamente desagradável. A gente cria uma coisa assim, tem aqueles lá que pensam, que são os intelectuais, os brilhantes, as mentes brilhantes, e tem aqui os que fazem, os que executam. Nós temos que, isso tem que romper, né? Isso tem que romper, porque aqueles que estão lá são considerados como os grandes intelectuais que pensam, que estão elaborando as mentes brilhantes, né? Só são realmente brilhantes se o brilhantismo do que eles estão produzindo tiver lastro na realidade aqui do que está acontecendo. Se for uma fala abstrata, qual que é a utilidade, qual que é o papel, né, na contribuição social que está sendo dada, né? Se não for, claro, a abstração também ela é importante, mas estou falando especificamente da luta da assistência social, da luta dos trabalhadores e dos usuários. Estou sendo bem enfático com isso, falando disso. Então, é preciso, né, que se cobre da universidade, né, essa relação mais próxima, né, e a superação dessa dicotomia, né, os que pensam, os que elaboram, né, e os que fazem. O movimento, no meu entendimento, isso não é consenso na universidade, o movimento tem que ser o contrário. Esses que estão fazendo aqui, que estão no dia a dia, passando barro, que estão atendendo, esses daqui, é esse conhecimento que é produzido aqui que tem que ser trabalhado de maneira sistemática, metodológica, etc., etc., que a universidade vai transformar em algo mais sistematizado, em algo mais erudito, vamos dizer assim, né? Então, o movimento é ao contrário, não é ficar esperando que as grandes mentes digam o que a gente tem que fazer. Não, é a gente que está aqui na ponta que tem que apontar para a universidade, para os intelectuais, que a realidade é esta e que nós estamos aqui aguardando que os intelectuais façam aí, nos ajudem a pensar com o conhecimento que tem, como é que a gente processa essa realidade para transformá-la. É esse o movimento, né? É essa a dialética. E
E isso também não pode acontecer do ponto de vista da gestão. Eu falei da vigilância aqui, mas a produção do conhecimento, que a vigilância socioassistencial nos municípios e no estado tem que produzir, também tem que ir nessa direção, para não ficar lá a turma da vigilância, né? São aqueles que pensam, que elaboram, e tem a turma lá do CRAS, dos CRES, que estão no dia a dia, que são os que têm que executar. Gente, não dá, não é assim, né? Isso é contrário a tudo que a gente acredita, em especial, e aí quero terminar dizendo isso, em especial para aqueles que são signatários de uma perspectiva teórica, política, com a qual eu compartilho, né, que é a teoria social crítica, de base marxiana e etc. Se a gente é signatário desse campo, então a gente tem que partir da realidade, não do contrário. Porque foi o que o Marx falou, né? O Marx falou, a realidade é a realidade que guia o pensamento, e não o contrário, né? Então, assim, se a gente é signatário dessa perspectiva, então é aí que a gente tem que ir, né? É por esse caminho que a gente tem que ir. Eu acho fundamental as parcerias com a universidade, mas quem está na gestão e quem está no dia a dia tem que se articular, mas tem que se articular a partir de uma determinada direção, né? E aí vocês vão ter que selecionar o material, ter que selecionar o que é produzido, porque tem muita coisa produzida que não tem ajudado a nossa luta, não tem contribuído com a nossa luta. Coisa que parece crítica, né? Que, na verdade, não tem agregado muito. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Isso vocês não vão ouvir ninguém dizer, viu? Ninguém da universidade que vocês chamarem para discutir vai dizer isso. Só eu sou doido que fala essas coisas, mas precisa ser dito, porque senão a gente fica refém de um idealismo, né? E de colocar as pessoas num lugar de endeusamento que elas não têm. Não somos deuses, não temos respostas para tudo, não. Estamos no mesmo barco. Ainda bem que você disse, foi por isso que a gente te chamou. É porque, assim, é muito, muito esclarecedor, e que bom que você faz essa ênfase, porque a gente tem visto até municípios da nossa região mesmo estabelecendo parcerias, né, com universidades, e a gente sempre orienta isso. Tem que prestar atenção qual direção que essa universidade, ou que esse grupo da universidade, que está sendo parceiro, segue. Porque não pode ser uma direção oposta da direção ético-político da assistência social. Então, assim, isso que a gente gostaria de lembrar. E essa noção do cotidiano, quem tem, somos nós que trabalhamos na ponta, né? Mais ainda os municípios, porque eu ainda trabalho na ADRADES, estou fazendo meu home office aqui, né? Mas os municípios não, estão atendendo presencialmente, nos CRAS, sem a vacina, muitas vezes sem os equipamentos de segurança, né? Então, eles têm a autoridade para falar sobre o cotidiano. E quando você observa o número de trabalhadores que começou na reunião e continua na reunião, isso é uma conquista nossa, da nossa região, né? Porque a gente conseguiu, pelo GCATS, que os trabalhadores tivessem esse espaço para discutir as suas questões, para refletir sobre as situações do trabalho cotidiano. A gente conseguiu esse espaço dentro do horário de trabalho, porque a gente parte, né, da diretriz, do princípio da gestão do trabalho e da educação permanente. A educação permanente tem que acontecer dentro do horário do trabalho, não é cada trabalhador buscar a sua formação pessoal. Isso pode acontecer, claro, né, nos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, mas é papel da gestão garantir a educação permanente dos seus trabalhadores, é um direito dos trabalhadores, né? E esse direito está baseado nos direitos socioassistenciais do usuário e da usuária, porque está lá, né, no decálogo dos 10 direitos, que os usuários têm direito socioassistencial de ser atendido em serviços de qualidade, né? E a gente só vai conseguir garantir esses serviços de qualidade com formação, com capacitação, com educação permanente dos trabalhadores, né? Então, essa garantia desse espaço para a gente refletir as nossas questões é muito rico para nós, né? E a gente luta muito para manter esse espaço, né? E, então, assim, é uma construção, né? E a gente tem que valorizar, né? Em que vamos nos fiar? Vamos nos fiar também no GCATS.
GCATS, né, na universidade, na parceria com a universidade, no Fórum dos Trabalhadores e também no GCATS, né, que garante para nós, no nosso horário de trabalho, a gente está aqui discutindo sobre as nossas relações. A gente tem mais alguns comentários aqui no chat que eu gostaria de ler. A gente está ainda dentro do nosso limite, o nosso teto, 12h30, então, assim, a gente não vai conseguir abrir o microfone, né? A gente vai ler o que está aqui no chat, é uma pena que a gente não vai conseguir abrir o microfone, mas eu queria, assim, dizer, além de agradecer, queria dizer para vocês que, assim, o GCATS tem que continuar atuante, mesmo na pandemia, como diz, né, a poesia da Luzia, né? E a gente, assim, tem a pretensão de fazer pequenas regiões aí, né, pequenas reuniões nas sub-regiões, né, nossa região a gente recortou, fez um recorte dela em 4, né, para a gente fazer reuniões menores, né, e conseguir ouvir todos os trabalhadores, né, então, assim, a gente tem essa intenção de agora, no próximo mês, fazer essas 4 reuniões, e a gente gostaria muito de pedir o apoio das gestões, né, que está aqui, que eu estou vendo que tem gestoras aqui, tem trabalhadores de CRAS, de CREAS, de órgão gestor, né? A gente gostaria muito de pedir essa colaboração e manter essa construção conjunta, mesmo na pandemia, em parceria com a universidade. Então, eu vou ler aqui alguns comentários, depois eu vou passar a palavra para a Thaís, fazer as contribuições finais dela, e vou passar para o professor Renato novamente fazer a conclusão. Ana Laura Moraes fala: parabéns a todos os envolvidos, Tatiana, Thaís, Renato. Esses encontros do GCATS e Forte Suas enfatiza que a teoria se aplica na nossa prática, por isso a importância da capacitação continuada. Obrigado pelo encontro de hoje. A Cláudia, Tatiana, obrigada por incluir a dimensão da universidade. Professor Renato, sempre capaz de realizar as mediações do nosso trabalho cotidiano com os espaços acadêmicos. Obrigada a Forte Suas por permanecer na luta e a Thaís pela brilhante apresentação. A Aline, parabéns, o momento foi muito importante e rico, a luta se faz no coletivo e as palavras são de motivação. Ana Laura, professor Renato, muito sábio, nosso momento é de união enquanto classe trabalhadora, de buscar a nossa autovalorização e firmar a nossa identidade. CRAS Buritizal, parabéns, Tati, Thaís e Renato, reunião muito rica. Então, agora eu vou passar para a Thaís fazer as contribuições finais dela. Bom, eu quero agradecer todos os comentários. Foi bom estar aqui e rever pessoas que eu estava distante, bem até antes da pandemia, distante realmente. Que bom ver todos vocês. Professor Renato, muito obrigada pelas contribuições. Né? A Larissa e a Aline também estavam aqui presentes do Forte Suas. A gente notou muita coisa, a gente está repensando a releitura, né? A questão estrutural e conjuntural, né? O que estava lá antes. Acho que isso é um comentário, é um reflexo que vai ser uma releitura da pesquisa. E em breve a gente pretende lançar o conteúdo, o documento todo escrito. Ele já está sendo feito. Eu acredito que a gente vai ter que fazer fragmentos por eixos, porque ficou muito extenso o texto para publicação, mas em breve a gente dá notícia, sim, o FET Suas vai contribuir para a publicação virtual do documento, então a gente manda notícia, sim. Muito obrigada. Vou ler mais um comentário aqui antes de passar a fala para o professor. Parabéns, Tati e demais organizadoras, muito rico todas as discussões, uma grande luta para todos nós, principalmente pelo reconhecimento de nosso trabalho como essencial. Já mandamos ofícios para a DRS solicitando a inclusão dos nossos servidores na lista de humanização. E nos foi negado 2 vezes. É bom, a luta, essa é uma gestora, Luciana, de Cristais Paulista, e muito bem-vindo aí reforçar a nossa luta para garantir a imunização de trabalhadores. Professor Renato. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, parabenizar mais uma vez vocês pela iniciativa, né, que é o fato de eu estar aqui não é a primeira vez, né, com vocês, já mostra que é algo continuado, sistemático, né, ou seja, vocês não deixaram a peteca cair, como a gente diz, né, em linguagem popular, ou seja, tem dado continuidade
há um processo que é fundamental. Então, eu só tenho parabenizar vocês, agradecer pelo convite, pela lembrança, pelo carinho. Vocês são sempre muito gentis, muito, muito carinhosos comigo. Eu fico muito, muito lisonjeado por isso tudo. Quero mandar um abraço, fazer que nem a gente faz no programa de televisão, né? Mandar um abraço para o meu pessoal lá de Ituverava, a turma lá da minha terra, de Ituverava. Nossa, eu estou morrendo de saudade do povo. A gente não pode viajar, né? Então é uma coisa complicadíssima, né? A gente não poder sair, não poder ver as pessoas, né? Então é isso, mandar um abraço para todo mundo aí da região. Eu gosto demais dessa parte do país, né? Que tem as minhas raízes. Né? Então, só agradecer vocês, parabenizar e dizer que eu fico à disposição aí para continuar dialogando. Sempre que vocês quiserem e for possível, estou à disposição. Muito obrigada. As portas da região do GCATS, eu tenho certeza que do Forte Sul também estão abertas, né, para você, para nos tirar um pouco, né, do comodismo, trazer um pouco de lucidez, né, e reflexão crítica mesmo para a nossa atuação. Muito obrigada, assim, pela disponibilidade de participar, né, gratuitamente. E a gente quer, sim, contar com você outras vezes. E eu agradeço também todos os participantes aqui. São de 18 municípios presentes, 55 pessoas agora, né? Então, assim, algumas pessoas tiveram que sair, mas a maioria ficou até o final. Então, muito obrigada a vocês. Espero, assim, que vocês tenham se sentido acolhidos e pertencentes ao nosso coletivo aqui da região de Franca. Eu repito, né, que assim a gente vai ter outros encontros do GCATS, né, e encontros menores para a gente conseguir dar fala para todo mundo. Hoje, como a gente teve as apresentações da pesquisa, né, e a análise do professor Renato, a gente não conseguiu abrir o microfone para vocês se apresentarem, falarem, mas a gente quer garantir estes momentos, né, em outros espaços, né. O GCATS sempre atuou com a contribuição dos municípios, né? A gente planeja todos os encontros juntos. O ano passado a gente não planejou tantos encontros juntos, porque a gente estava se familiarizando com essas ferramentas, com essas coisas online, né? Eu acho que a gente que está chegando assim próximo à meia-idade ainda tem uma dificuldade ainda maior. Mas eu acredito que todos estão com muita saudade do GCATS. Quem participa do GCATS, eu tenho certeza que está com muita saudade daquela acolhida, daqueles abraços, daquele lanche, de ficar o dia todo lá pensando, refletindo, construindo, que voltava com a cabeça cheia de ideias, né, para colocar em prática no município. Eu tenho certeza que quem participava está com essa vontade de rever os colegas e de fazer os nossos encontros presenciais, né? A gente tinha encontros marcados aí quando começou a pandemia, encontros com o pessoal do Manual em Família, que foi muito especial para a gente. Foi o nosso último encontro presencial, né? Que foi com a Casa das Caldeiras, e foi muito bom. E eu tenho certeza que quem não participou do GCATS ainda já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar, pelo menos a pesquisa do Forte SUS mostrou isso, né? O quão importante, o quão valoroso é esse espaço para nós, né? É uma pena a gente ter tantos limites e não conseguir abrir para profissionais que trabalham na rede indireta, né? Um dia a gente, quem sabe, nós ainda vamos ter perna para isso, né? Hoje a gente não tem, né? Porque nós, profissionais da DRADES, a gente faz parte desse mundo do trabalho, dessa precariedade, né? Profissionais reduzidos, não valorizados, né? Então a gente faz o que a gente consegue. E o GCATS é uma grande conquista nossa. Então sejam bem-vindas e bem-vindos quem está chegando. E quem não é da região ou não está atuando, não está participando do GCATS, a gente convida vocês a conhecer, acompanhar o GCATS, né, no Facebook. A gente ainda não tem a página no Instagram, nós vamos criar ainda, mas não conseguimos criar, mas no Facebook a gente compartilha bastante coisas, notícias, né, capacitações, né, o que a gente anda fazendo, a gente compartilha tudo ali. Também nos nossos grupos de WhatsApp, né, mas a gente tem que
que ficar um pouco mais moderno, porque minha filha falou que Facebook quase ninguém usa mais. A gente ainda não conseguiu fazer essa transição. Mas, obrigada a todos. Thales, minha amiga de trabalho, também líder do GCAF, você quer fazer um encerramento, uma contribuição? Vi que você ligou a câmera. Não, é só para agradecer mesmo. Estamos juntos aí. Então, obrigada, gente. Tenha um bom dia. A gente se encontra no próximo mês. Obrigada, professor Renato. Tenha um bom dia de trabalho. E Thaís, né? Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Bom dia, até.